Deixa Deus te usar. Amém, irmãos. Bom dia, paz do Senhor a todos. Que seja uma semana cheia da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. A gente, logo depois da palavra, vamos estar orando e isso vai ser tremendo, porque a gente já pratica também a palavra, né? E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta manhã está no livro de Mateus, capítulo 13, que são as palavras de Jesus trazendo o ensinamento do reino dele, amém? E eu acredito muito que a nossa missão aqui na Terra é fazer conforme Jesus Cristo nos ensinou, quando ele nos ensina a orar ao Pai, que é: venha a nós o teu reino, amém? Se tem a primeira coisa que Deus nos ensinou a pedir é que seja feita a vontade do Pai, não é? E venha a nós o teu reino. E está escrito assim em Mateus 13, né, a partir do versículo 24, essa parábola que Jesus traz para descrever o reino de Deus, né, sobre a nossa vida, sobre essa terra. Está escrito assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo, agora as letras vermelhas aqui na minha Bíblia, né, Jesus falando: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Amém? E é legal porque a Cris, ela estava orando ali por mim, quando estava começando, quem pegou a oração viu que ela declarou isso, né? Que a boa semente de Deus, ela seja semeada, né, nas nossas vidas hoje. E a semente de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Amém? Agora, não é simplesmente a palavra de Deus escrita, é a palavra de Deus também confessada, é a palavra de Deus colocada em prática, em ação, começando pelo nosso falar, amém? Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, quando você fala a palavra de Deus na sua vida, é como semente, é como tá trazendo o reino de Deus à existência, é como se você estivesse declarando o que vai acontecer. É profético, é futuro. Então, se você traz a palavra de Deus e fala, por exemplo, eu sou filho de Deus, tem uma palavra, tem uma promessa de Deus que é: aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus, não é verdade? Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todo aquele que o receber são chamados filhos de Deus. Então, se você diz, eu sou filho de Deus, eu ando como um filho de Deus, e você declara isso na sua vida, o que vai acontecer? Você vai ser como aquele que ouve o Pai falar contigo, que é cuidado pelo Pai. Amém? Então eu quero esta manhã encorajar, primeiramente, nós aprendermos a viver a palavra de Deus, começando por declarar ela na nossa vida. Amém? Porque o reino de Deus, como Jesus diz, é como o semeador que saiu a semear a palavra de Deus, e ele começou a fazer isso em um campo. E essa palavra, quando ela veio a mim, assim, eu fui lembrando de pregações, fui lembrando das escrituras, e Deus foi me dando esse contexto onde que nós precisamos ser como esse semeador nas nossas vidas, no reino de Deus, chamando o reino de Deus à existência, né, aonde estamos. E esse deveria ser, tem que ser o nosso estilo de vida, né? Atrair a presença de Deus onde estamos, as pessoas serem impactadas pela presença de Deus e nós aprendermos de fato, em prática, manifestar o reino de Deus onde estamos. E aí vai hoje essa instrução, que é declarar a palavra de Deus. Agora, como que nós vamos declarar a palavra de Deus? Como nós podemos fazer isso de uma maneira prática? Nós precisamos ver o que de fato Deus está nos mostrando na nossa vida. E isso acontece nas escrituras. Deus deixou um exemplo para gente, quando o povo de Deus estava no deserto, e ele chama os espias e fala: vem, vai ver a terra que eu estou te entregando. Não é que Deus, assim, não vai entregar um dia no futuro. Ele já nos deu o reino, ele já nos chamou para estar no teu reino, amém? Um dia esse reino vai estar sobre essa terra e ele vai estar conosco reinando, mas de fato é que o reino de Deus já se manifesta hoje. Ele já tem chegado a nossas vidas e Deus nos chama a trazer o reino. Venha a nós o teu reino, né? E manifeste a vontade de Deus. Então Deus nos chama para primeiro ver o que ele está fazendo. Isso é importante, irmãos, porque o que você vê, você declara. Então o que você está vendo
hoje na sua vida, sabe? O que você está vendo diante de você. Porque Deus já te colocou num lugar onde Ele está trazendo a sua bênção, onde Ele já está te dando sua saúde, Ele já está vindo sobre você com vida, com graça, Ele te acordou essa manhã, olha só que tremendo. Ele te chamou na cama hoje de manhã e te colocou de pé, te colocou de pé, assim, ou se você está deitado ainda, né? Ele te fez abrir os olhos, ele te fez abrir os ouvidos para ouvir a palavra dele. Olha que maravilhoso. Você já hoje já pode declarar o que você está vendo do Senhor, porque ele já começou a te mostrar como ele é presente. Amém? E vai ser assim durante todos os seus dias aqui na terra. O Senhor não vai deixar de te mostrar o quanto ele ainda está sustentando a terra, sustentando a sua vida. Amém? Então, irmãos, o campo para semear, você já está nele, sabe? O campo você já está nele. E Deus ainda vai te conduzir a terrenos onde a palavra dele precisa chegar. Muitos corações são este terreno. Muitas pessoas, elas estão sedentas de receber estas palavras que traz vida. Porque quando você declarar essas palavras de vida, que é a palavra de Deus, que são palavras que vêm do céu, né? Hoje eu dei um exemplo que é, se você declara que quem é na vida de uma pessoa, olha, você pode ser chamado filho de Deus. Vem e creia. Olha só o que você acabou de fazer, plantar uma boa semente. E aqui eu estou falando para pais e para filhos, não é? E pais, nós temos esta semente do céu no coração, para plantar no coração dos nossos filhos. Nós somos chamados para ser esse semeador da palavra de Deus, do reino de Deus, na vida dos nossos filhos. Eles são este campo onde Deus nos chamou para implantar o reino de Deus. Nós somos os primeiros responsáveis. Deus contou com a gente desde o início. Ele olhou para a gente e falou: vou confiar a vocês o reino de Deus, vou confiar a vocês este terreno, vou confiar a vocês os meus filhos. Amém? Os nossos filhos não são nossos. Nós temos o privilégio de representar o pai, de representar a mãe, de representar a figura do nosso Deus criador, cuidadoso, amoroso, não é? É isso que nós fomos chamados para fazer, implantar o reino de Deus. Então, toda semente que nós lançarmos, precisa ser esta semente, a semente de quem vê o reino de Deus, de quem vê sabe, quando eu falo prosperidade, irmãos, não é só na área financeira, amém? Mas quando vê a prosperidade do reino, que é a presença de Deus, que é sabe, é a bondade de Deus, que é a justiça de Deus, que é a vontade de Deus que é perfeita e agradável. Amém, irmãos? Então nós somos chamados para plantar o reino de Deus sobre onde estamos, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida daqueles que Deus nos enviar para Ele, porque daqui a pouco você estará saindo aí da sua casa, ou estará em contato com algumas pessoas, e o que você vai ver onde você está, é o que você vai declarar. Então, por isso que eu tenho pedido muito ao Senhor esses dias. Deus tem me dado essa graça e eu estou descoberto cada vez mais. Pedir a Deus olhos para ver o que o Senhor está fazendo, para me poder fazer com Ele, declarar com Ele o reino dele sobre essa terra. Amém? E é isso que eu peço pela vida de cada um que está aqui. Esta manhã, olhos para ver. E continuando, Jesus ele vai descrevendo como implantar esse reino e o discernimento de como é esse nosso trabalho, não é? E para fazer isso, irmãos, não é na nossa força, porque a semente também não é nossa, amém? Nós temos que entender isso também, o que nós estamos plantando não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. Nós não estamos plantando uma manipulação na vida das pessoas, amém? Porque eu não sei pelo que eu estou vendo aqui, tem algumas pessoas que são líderes, pastores, e se você ainda não é, receba, irmão, porque você é chamado para liderar, você é pai, você é chamado para assumir essa liderança, esse reino com Jesus, mas é o reino de Deus, é o reino de Jesus, amém? Você vai reinar com ele, é a dependência nele. Aqui é a dependência no Senhor, porque nós vamos saber que quem vai fazer a obra é o Senhor, amém? A palavra nós declaramos, a semente nós declaramos, mas o poder está na semente, amém? O poder não está em você, não está na sua vida em si, mas está nele que está em você. Então, nós que somos líderes temos que entender que ele é o dono das ovelhas, ele é o verdadeiro bom pastor e nós somos colaboradores dele. Nós nos alegramos com o noivo,
Amém? Nós nos alegramos com o noivo. E, e é isso. Então, é a dependência no Senhor. No versículo 25 diz assim: Enquanto, porém, o homem dormia, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Irmãos, e agora é uma realidade que acontece nas nossas vidas. E eu quero abrir os nossos olhos a mais ainda para isso. Há momentos que o inimigo aproveita a nossa distração. Amém? Então, tem áreas da nossa vida que a gente talvez está distraídos. E é ali onde que o inimigo vai semear a palavra negativa, a palavra que veio para roubar a nossa vida. Sabe, tem um homem de Deus que um tempo me discipulou e ele escreveu um livro chamado Joio e o Trigo. E nessa revelação que Deus deu ele naquela época, ele teve um sonho onde Deus levou ele para ver o que estava abaixo da terra, porque o trigo era tão prejudicial. E ele viu abaixo da terra a semente do joio, a semente do trigo buscando nutrientes. E ali tinha uma guerra acontecendo onde ninguém via pela a vida que estava ali, no solo. Irmãos, e aí a palavra do inimigo, ela quer encontrar lugar na nossa vida. Ela quer encontrar lugar onde a gente dá importância para ela, onde a gente viva ela. E o Senhor tem nos chamado para não viver as coisas desta terra, mas viver as coisas do reino dele. Então é como é como nós já, provavelmente vocês já ouviram, nós ouvimos, quem você mais alimenta é o que mais você vai viver, é o que mais vai ter força em sua vida. E aí, irmãos, o inimigo ele vai fazer isso, ele vai aproveitar brechas, ele vai aproveitar momentos que nós não estamos tendo discernimento para lançar ministrações contra a nossa vida. Amém? E aí está uma situação que eu quero alertar mais os pais, porque muitas vezes esse inimigo pode ser você quando declara palavras negativas. Deus não te chamou para olhar o seu filho e falar: Ei, você parece uma. Eu não vou falar palavra feia, não. Mas, né, minha filha, olha como você está vestida. O que você está parecendo? Uma mulher da vida? Irmãos, isso é palavra destrutiva. Deus não te chamou para ver isso. Deus te chamou para ver, minha filha, você é uma benção. Meu filho, você é um homem de Deus. Deus te chamou para ver estas coisas. Amém? E não o que o mundo quer colocar sobre eles, e não o que eles talvez estão vivendo no momento com a distração, mas Deus chamou para trazer sobre eles o reino de Deus e não implantar e não regar aquilo que o inimigo tem feito na vida deles. Amém? E quando eu falo na vida deles, não é só dos nossos filhos, mas também de onde estamos. Porque o que você está vendo na sua vida são problemas? O que você está vendo, dificuldades, falta disso ou falta daquilo? Irmãos, não olhe para o que o inimigo plantou. Não olhe, olhe para o que Deus plantou. Porque bem a verdade é que todos esses problemas e todos esses gigantes são oportunidades para Deus manifestar a glória de Deus na sua vida, para você vencer cada um deles. Olha, quando Davi olhou o problema, olha quando os espias olharam a terra, o que eles viram. Vocês são estes, vocês estão olhando a terra, hoje de manhã vocês têm uma vida para viver. E o que você está vendo na sua vida? Hã? Cuidado para você estar declarando o reino de Deus nela, porque a verdade é que Deus te deu esta vida, irmãos, para você vencer, para você manifestar a glória dele. Amém? Para você manifestar. Eu acabei de me lembrar uma situação. A mulher de Jó chegou para ele e falou: Olha só como está a sua vida. Dá uma olhada, Jó, na sua vida. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele falou: Deus me deu, Deus levou, olha, Deus nos deu esta vida com todas as coisinhas que tem nela para nós manifestarmos a glória de Deus, as coisas boas e as coisas que não tão boas. O joio plantado e o trigo plantado é o que nós estamos vivendo. E aí depende do que nós vamos fazer agora com essas coisas. Vamos trazer o reino de Deus para nossa vida ou vamos olhar o que o inimigo fez? Hum? Então Deus nos chama hoje para plantar o reino dele em nossas vidas. Amém? É... Glória a Deus. No versículo 26, diz assim: Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Irmãos, e é isso é o que nós vemos na nossa vida. Nós sabemos, a gente olhamos para muitas situações, a gente fala: Nossa, eu plantei coisas boas, eu declarei a palavra de Deus. Não é? Eu acreditei. E aí, o inimigo ele ainda quer te mostrar
áreas que ainda não foram plantadas. Tem gente que tem tantas coisas e não sabe ser grato por elas, sabe? E aí ele não vive o reino. Ele olha para o joio e vive isso, sabe? E vive essa identidade ruim, quando Deus nos chama para viver a identidade nele. Amém? A identidade no Senhor. Deus te coloca num lugar e te chama, olha e onde eu te coloquei. Se você está trabalhando, o seu trabalho é uma benção e pode ser que Deus mude essa fonte de renda, né? Mas enquanto Ele está te dando ela, irmãos, traz o reino de Deus nela. Deus está te dando pessoas para lidar, traz o reino de Deus ali, sabe? Não reclame, pelo contrário, sabe? Seja com as suas palavras, trazem o reino de Deus. Declara as palavras do Senhor ali. Amém? Deus vai te dar graça, pede Ele para te lembrar tudo que você tem ouvido da parte dele. E esta manhã, e as manhãs que você vem aqui, Deus tem te dado palavras do reino para declarar. Sabe? Quando você está num culto, Deus está te dando palavras do reino para declarar. Quando você está estudando a palavra de Deus, Deus está te dando palavras do reino para declarar. Não é simplesmente para você ouvir e ficar dormindo, é para você declarar. Vamos encarar esta semeadura na nossa vida com responsabilidade, sabe? Em nome de Jesus. Mas a verdade é que Deus falou para não nos tirar do mundo. Jesus, ele falou: não peço que te tire do mundo. É verdade, não é? Mas nos livre do mal. E nos livrar do mal, irmãos, é sobre a gente resistir ao diabo e ele fugir. É sobre a gente se afastar da aparência do mal, daquilo que a gente sabe que pode nos influenciar para o mal. Se você sabe que tem alguma série, um filme ou músicas que o Espírito Santo está te incomodando, você se afastar disso, afaste disso. Porque são semeaduras ali do mal, do joio na sua vida. Não fique disperso, não fique dormindo. Amém? Olha, quando me perguntam sobre os fins e falo, Jonas, olha, tudo está acontecendo, parece que já está vindo o fim, parece que está perto do fim, e eu me agarro na palavra que Jesus diz sobre o reino de Deus. A vinda de Jesus é como as virgens que estavam com as lamparinas. E tinha aquelas que estavam com as candeias acesas e aquelas que estavam com as candeias apagadas. E então, vamos ser daquelas que estão com as candeias acesas e com óleo na reserva. E não só isso, que não a gente não pegue no sono, sejamos aquelas palavras. Aí vem o noivo! Aí vem o noivo! Amém? Bom, vamos continuar, porque minha esposa, eu me lembrei minha esposa falando, Jonas, não é uma pregação aí. Nós temos que ter tempo para orar. E então no verso 28, 27 diz assim: então, indo ter com ele, os servos do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Olha, irmãos, vai ter pessoas que vão perceber que a sua vida não é, que você não é tão santo assim. Vão vir pessoas e falar: olha, você não é tão bonzinho assim de tudo. Você não, sabe, vai vir situações para te desacreditar, para apontar suas falhas. Você mesmo vai ver em você falhas. Mas, irmãos, olha só, a postura é: tem mesmo, mas eu não vivo elas. Eu estou me desfazendo delas. Amém? Você tem que reconhecer de fato quem você é, andar em integridade. Não adianta esconder, não adianta querer arrancar na marra as suas dificuldades, porque o Senhor é quem está cuidando de você. Amém? Mas as pessoas também vão ver que há frutos na sua vida. Há frutos na sua vida. Amém? E não só as pessoas, os servos de Deus, eles vão vir e vão ver que você tem as coisas na sua vida, tanto coisas que precisam ser trabalhadas, como coisas que você precisam acertar, mas busque sempre estar vivendo, não se desencoraje, assuma e tenha coragem. Mas o versículo continua. Respondeu-lhe ele: o inimigo fez isso. Perguntaram-lhe o servo: queres que vamos arrancá-lo? Irmãos, a verdade é assim, se você está andando na verdade, se você está buscando ao Senhor, você não precisa temer acusações, você não precisa temer as situações. Sabe por quê? Porque Deus é quem te honra, Deus te guarda. Amém? Você não precisa se justificar. Você não precisa, se esconder. Você pode declarar: olha, tem mesmo as situações, tem coisas que eu plantei na minha vida, tem coisas que o inimigo plantou e eu não percebi. É ou não é verdade? Mas tem coisas que não. Mas eu não atento para isso, eu atento para o fruto, para o joio.
E aí, no momento certo, Deus vai tirar o que não é dele, Deus vai separar para ele os frutos que eu tenho buscado a entregá-lo, né? A minha vida é uma vida de frutos para o Senhor, e é nessa direção que nós temos que ir. Amém? E outra coisa, você vê aqui que o Senhor, ele não assumiu a culpa que não era dele. Irmãos, tem coisa que não é sua culpa. Sabe? Tem coisas que você assume, pede perdão, coloca para trás, coloca na cruz de Cristo, não dá para você, depois que você colocou na cruz, não dá para você viver mais, não dá mais para olhar para trás. Amém? Você lembra delas, mas você sabe que elas estão em Cristo. Mas tem coisas que não são suas. Tem sementes que não são suas. Amém? E as sementes que não são suas, os frutos que não são seus, não sabe, não tem como você assumir eles. Você não vai assumir eles, você entrega eles na mão do Senhor. A justiça é do Senhor, a vingança é do Senhor. Deus não nos chamou para fazer a separação. Amém? Deus não nos chamou para julgar situações e julgar pessoas. Deus nos chamou para deixar nas mãos dele, deixar e ver a vingança dele, ver a justiça dele sobre as situações, no momento dele, na hora dele, amém? O nosso trabalho é declarar o reino, o nosso trabalho é ver o reino de Deus florescer, e é isso que nós temos que ter na vida das pessoas, na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Você tem que olhar para ele e declarar sobre eles a identidade do Senhor na vida deles. O trigo fala dessa matéria-prima onde vai ser feito pão. Jesus é esse trigo que, caindo na terra, foi esmagado e se tornou em pão. A nossa vida tem que ser como a de Cristo. Nós temos que ser esses que vamos gerar alimento, vida, Jesus Cristo na vida das pessoas. E é isso que nós semeamos. Então, na vida dos nossos filhos, e na vida das pessoas, nós declaramos a identidade de Jesus, nós manifestamos o reino de Deus. Amém, irmãos? Sabe, no 30 diz assim: deixe crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhem primeiro o joio, arrancai-o em feixes para queimar. Então colherei o trigo e guardarei no meu celeiro. Então, tudo, irmãos, que nós fazemos para o Senhor, para honrá-lo, para amá-lo, irmãos, saiba que Deus não se esquece, Deus, ele conta cada lágrima, Deus vê tudo o que você chorando semeia, e ele traz sabe, ele honra no tempo dele. Amém? E assim, eu não quero incentivar os irmãos a trabalhar para o Senhor, mas olha só, eu quero incentivar os irmãos a trabalhar com o Senhor, porque o mais importante é o relacionamento com ele e não o serviço a ele. Deus nos tem como filhos e não como servos. E bem, a verdade é que se as palavras de Deus diz que como servos nós somos inúteis, porque nós não sabemos fazer nem como convém. Nós precisamos estar na dependência dele. Amém? Ele em nós realiza a obra dele. Amém, irmãos? Então, o nosso trabalho é descansar no Senhor. O nosso trabalho é fazer dos nossos lábios a palavra dele. Amém? O nosso trabalho é olhar para ele, olhar para ver o que ele está fazendo. O nosso trabalho é descansar em fazer com ele, em andar com ele. Amém? Esse é o nosso trabalho. Sabe? É leve, o fardo de Jesus é leve e suave. A porta é estreita porque nós somos ansiosos e queremos, e nos deixamos ser manipulados pelas coisas deste mundo. Por isso que a porta é estreita, porque nós temos que escolher ser influenciados pelo Senhor, porque nós somos feitos para ser influenciados, essa é a verdade. Amém? Agora, escolha ser influenciado pelo Senhor, pelos homens de Deus, pelas palavras de Deus, pelo reino de Deus, pelo trigo, pela semente do evangelho nas nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, eu vou estar deixando essa palavra, eu nem estou conseguindo ver quantas horas são, mas vamos estar declarando no reino de Deus agora, vamos ter este momento de oração, né, Cris? E nesse momento de oração, sabe, o Espírito Santo te mostrar o que Deus está fazendo, o que ele está declarando, te chamando para ministrar vida. As palavras que você declarar agora, elas vão ser palavras que vão determinar o que vai acontecer. Se você, amém? Como a gente falou assim, se você plantar o trigo, certamente vai crescer o quê? Trigo. Se você planta o joio, certamente vai crescer o quê? Joio. Se você fala, eu vou conquistar com Deus,
sabe, eu vou prosperar no Senhor, no meu trabalho, eu vou implantar o reino de Deus, pode saber que vai crescer ali o reino de Deus, vai crescer ali a prosperidade do Senhor, emocional, financeira, e tudo que Deus tem, amém? Ele vai trazer o que ele vai precisar ali com você, amém? Em nome de Jesus, a colheita é do Senhor nas nossas vidas, glória a Deus. É isso, Cris, a paz a todos e vamos entrar nesse momento de oração. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.